Oi, vamos tirar algumas dúvidas hoje? Toda mamãe chega no consultório com um pouquinho de dúvida sobre o que dar e o que não dar para o seu filho. Hoje eu vou conversar com você sobre 8 alimentos que são proibidos para menores de 1 ano, tá? O primeiro alimento é o açúcar. Gente, açúcar vicia, tá? Eu falo que não vicia só com 1 ano não, vicia com 2, com 30, com 40. Açúcar é uma delícia. Eu falo que meu antepassado era uma formiga, porque eu amo doce. Então, gente, cuidado com isso aí, tá? O açúcar adicionado não deve ser colocado para as crianças menores de 1 ano, tá? Então, alimentos que têm adição de açúcar não devem ser consumidos nessa faixa etária. Na verdade, se puder segurar o açúcar até os 2 anos é a recomendação, tá? O açúcar, ele além de mudar o sabor do alimento, traz o risco das cáries também, tá? Então, cuidado com o açúcar nessa faixa etária. Entre 1 e 2 aninhos, as adições têm que ser muito discretas, cuidado para você não viciar o paladar com esse excesso de doce da sua criança. Agora, antes de 1 ano, nada de alimentos com adição de açúcar, ok? O segundo alimento proibido para os menores de 1 ano de idade é o sal, tá? A comidinha, a gente nem fala de papa salgada, porque se falar que é salgada, deduz que é sal. Mas a papinha da criança é preparada sem sal, tá? Pelo mesmo princípio do açúcar, que vai mascarar o sabor do alimento, a criança deve acostumar com o sabor do alimento. Você pode usar cebola, alho, ervas para poder fazer o tempero da comidinha da criança, mas sal não pode, além da sobrecarga que pode fazer nos rins da criança. Depois de 1 aninho, a comidinha tem a adição de sal, mas você deve sempre tomar cuidado com o excesso. Lembre-se sempre do que eu falo, a vida é uma questão de equilíbrio, tá? O terceiro alimento proibido para menores de 1 aninho de idade é o mel, tá? A gente não deve fazer mel para os menores de 1 ano, primeiro pela questão do doce, segundo pelo risco, porque o mel ele pode conter a toxina botulínica e fazer o botulismo nas criancinhas menores de 1 ano, então a gente não faz isso em menores, tá bom? Depois de 1 aninho pode dar o mel. Quarto alimento proibido, café. Pois é, nós vivemos numa cultura que o café faz parte do nosso dia a dia. Para os que são apreciadores do café, os menores de 1 ano não devem tomar, né? A cafeína estimula muito a criança, então acima de 1 aninho pode usar, mas cuidado com o excesso por causa do excesso da cafeína, tá? Mas para os menores de 1 ano não tem cafezinho, não tem leitinho com café, combinado? Qual é o quinto alimento proibido para os menores de 1 ano? Suco. Não se faz suco. Antigamente fazia, hoje a gente não recomenda mais a utilização do suco, tá? A criança deve se acostumar a comer a fruta, tá? É mais saudável. Você pode perder propriedades nutritivas ao preparar o suco, fora que algumas frutas vão necessitar da adição de açúcar, limão, maracujá. Então a gente não faz suco. Nos meus pacientes no consultório, no máximo eu oriento a mãe a espremer a laranjinha, mas se a criança já se acostumar, você cortar ela e ela morder a laranja, ela vai estar adquirindo mais fibras e vai ser muito mais saudável para ela, ok? Sexto alimento na nossa lista, peixe cru. Gente, nada de peixe cru, tá? Vale também para o ovo cru, tem pessoas que comem, mas não se dá peixe cru nem ovo cru para as criancinhas pelo risco de contaminação desses alimentos, pelo risco de infecções graves nas crianças nessa faixa etária, tá bom? Sétimo alimento da nossa lista, os industrializados, tá? Milho verde, ervilha, massa de tomate. Se você for fazer uma macarronada para sua criança, é com tomate fresquinho. Então, cuidado com os industrializados. A gente não é recomendado a utilização desse tipo de alimentos em menores de 1 ano. E para fechar a nossa lista, os embutidos, né? Gente, bacon, linguiça, presunto, não é a faixa etária. Na verdade, gente, são alimentos que deveriam até sair fora da nossa alimentação, tá? Mas para quem faz o uso desse tipo de alimento, a gente pede que, por favor, não introduza isso
antes de 1 ano de idade, ok? Você às vezes, mamãe, vai ouvir muito assim: ah, eu dei pro meu filho e ele tá super bem, não aconteceu nada com ele. Mas vamos lembrar que cada vez mais pessoas mais jovens têm sido acometidas por doenças que antigamente atacavam apenas pessoas bem mais velhas, e isso tem grande influência dessa mudança no nosso paladar, na nossa alimentação, no nosso dia a dia, na nossa dieta. Então, cuidado, porque o que você dá para o seu filho hoje é numa que a gente chama de janela de oportunidades. É o período aí, esse período dos 1000 dias, que vai até os 2 aninhos da criança. É uma programação metabólica que você pode fazer de maneira inadequada se você dá o alimento errado. O seu filho se transforma em um péssimo metabolizador de alimento. Então, invista na saúde desde hoje e cuide daquilo que o seu filho está comendo, ok? Pois é. Quer saber mais coisas? Tem ainda a lista de alimentos que são permitidos. Se você está querendo saber o que vai ser permitido, não deixe de ficar atento. Vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilhe e vai lá no sininho e ative as notificações, porque tem muito mais vídeo chegando aí para vocês. Tchau, tchau!